você que vai garantir que eu possa expressar sempre a minha opinião com base na verdade. Você pode entrar em www.paulofigueiredoshow.com/apoie, o link está aqui na descrição. E além de conhecer o meu site, que está muito legal, tem todas as notícias, artigos que você precisa ver, etc. Todas as minhas redes sociais estão lá. Tem duas formas de apoio. Uma baratinha, $7 por mês, que com o cupom de desconto que está aqui na descrição fica 5 por mês. Mas esses, os que estão prosperando, que Deus abençoou, que viajam, que compram carrão, que estão com relógio de marca, esses eu convido a se tornarem não só meus apoiadores, mas meus patronos Gold. $49,99 por mês ou $41 no plano anual. E aí você vai ser realmente meu patrono e vai ter um grande peso em apoiar o que eu faço. Sangue, e morreu um apoiador de Trump, o Corey, que era um bombeiro voluntário, ele é formado em engenharia, e morreu como herói. Aqui nos traz já uma reflexão sobre a questão da guerra cultural, né? O Corey, ele tinha tudo para ser um ícone da masculinidade tóxica, segundo a ideologia woke, o feminismo e companhia. O cara era católico, frequentador de missa aos domingos, bombeiro, voluntário, forte, grande, trumpista, apoiador do Trump, né? Quer dizer, esse cara deve ser um cara tosco, um ogro, bárbaro, só pode, né? Fascista. É a narrativa da esquerda. É a narrativa woke, quando olha um cara com esse perfil. Para todos nós, pessoas normais, ele é um herói. O cara que pula em cima das filhas quando escuta um barulho de tiro para protegê-las é o que se espera de um homem heróico, que vai para o sacrifício para proteger a prole, a família e por aí vai. Então, minhas condolências, né? Meus pêsames aos familiares, o cara se foi como um herói. Isso não resta a menor dúvida. O Biden fez o protocolar. Aliás, hoje eu estou num clima mais, eu não vou dizer pacifista, que eu detesto o pacifismo, mas num clima mais pacificador, mais ameno. Eu acho que o que nós vimos nesse sábado, se não servir para tentar, de alguma forma, unir as pessoas decentes, tentar voltar um pouquinho mais a cola do tecido social que está se esgarçando muito nos Estados Unidos e no mundo, né? Se nem isso servir, se servir só para mais polarização ou a estratégia, o modus operandi, que eu reputo como nefasto de boa parte da esquerda, aí nós vamos acabar numa guerra civil. E eu não desejo isso, acho que ninguém de bem deseja isso. Então nós temos que tentar falar aqueles que, de alguma forma, têm algum motivo na cabeça deles, que seja, para repudiar o Trump, tudo mais, numa hora dessas, vir e falar assim, caramba, foi longe demais a coisa. É com eles que eu quero falar. Com vocês, eventualmente, que estejam assistindo. Né? Olha onde a retórica levou. Então nós precisamos falar sobre isso. Não vamos aqui desviar o assunto com desonestidade intelectual para armas ou um genérico violência política, como muitos fizeram. Vamos chegar lá. Vamos falar de tudo isso. Mas, na base conservadora, é óbvio que a sensação é essa, né? Em 2016, muitos eram Never Trumpers, inclusive. Era lá o Mel Gibson, bonitão, nos papéis tradicionais dele lá, indo votar. Aí, em 2020, o sistema mostrou suas garras, começaram a perseguir muito o Trump, teve uma suspeita de fraude eleitoral, no mínimo, uma eleição manipulada. A mídia e as redes sociais esconderam a questão do laptop do Hunter, demonizaram o Trump o tempo todo. Então, o cara foi votar lá como o personagem do Patriota. Meu amigo, agora esse ano é William Wallace. Freedom or death, né? Então tem muita gente nesse clima, nessa pegada. E, em boa parte, isso se deve ao papelão da imprensa. O Elon Musk, que tem sido um herói, Elon Musk é o herói sem capa, né? É o nosso herói sem capa. Eu achei que era essa imagem, não é aqui. Ele falou, né? Como é que a CNN daria notícia? Júlio César se machuca num abraço grupal. Os senadores todos se unem para assassiná-lo e a CNN daria notícia assim. Por quê? Porque foi mais ou menos isso que ela fez mesmo. Donald Trump é retirado às pressas do palco. Quer dizer, a manchete visa, no jornalismo, a tentar espremer a essência. Você, com uma frase, está tentando resumir o fenômeno que você quer descrever, a notícia que você quer trazer. Qual foi a notícia ali? O Trump saindo do palco, às pressas? Ou o atentado contra a sua vida? Ah, mas, Rodrigo, o jornalismo tem que ser cauteloso. Suspeito. O cara está com o fuzil, com fumacinha saindo, acabou de atirar, suspeito. Eles usam isso como desculpa, são os garantistas de ocasião, seletivos. Eles nunca adotam a mesma cautela quando é do outro lado. E todo mundo já percebeu isso. Então fica muito feio. Todo mundo viu o atentado. Não tem o que falar de diferente do que isso. Trump sofre atentado. Isso é uma manchete boa. Isso é uma manchete boa. Então, nós vamos falar disso também, né? Mas já adiantando,
O que o atentado revelou ao mundo, pelo menos aqueles que querem pensar sobre o assunto, é que a verdadeira ameaça à democracia é, por exemplo, tentativa de assassinato de um dos candidatos, o líder, que já foi presidente e que tem tudo para voltar a ser. Isso aqui, William Wallace, como eu mostrei o Mel Gibson no William Wallace, eu fiz esse gancho. O personagem ali do 6 de janeiro no Capitólio, que depois de 2 anos nós tivemos acesso às imagens da polícia ciceroneando esse personagem, tanto que ele foi solto da prisão e tudo. Isso não é uma verdadeira ameaça. As cenas são ruins. Eu não estou entre a base trumpista do MAGA Movement, que falou, não, nada para ver aqui. Foi muito feio aquilo que aconteceu no Capitólio. Assim como foi ruim, para burro, o que aconteceu no 8 de janeiro, 2 anos depois no Brasil. E indivíduos que praticaram vandalismo, tudo tem que ser punidos, de acordo. Como deveria ser punido sempre um Black Bloc, um Antifa, um MST, um MTST que vai lá e depreda patrimônio público e tudo mais. Agora, não como terrorista, 17 anos de prisão, atentado ao Estado de Direito, com as mãos, com as unhas, algodão doce e Bíblia. Então, ali também no Capitólio, houve algo que transbordou, que saiu do controle, falha de segurança, um monte de coisa. Não foram 5 pessoas mortas ali. Isso é fake news da imprensa. Então, não dá para comparar, né? Essa cena ridícula com o Trump levando um tiro de fuzil, que não pegou no crânio dele e não explodiu a cabeça dele ao vivo por milagre. Não dá para comparar. Então a imprensa está nesse papelão de falar que o Trump foi retirado às pressas. No Brasil, como ele só deu um copy and paste, foi ainda pior, né? Trump é retirado de comício após sons que lembram tiros. Lembram tiros pode ser estalinho, pode ser traque, né? Flatulência de alguém que comeu feijão demais. Pode ser qualquer coisa, né? Barulhos que lembram tiro. Balão estourando. Por falar nisso, né? Ronald Reagan sofreu um atentado, nós vamos falar de vários desses atentados também, mas poucos meses depois de atentarem contra a sua vida, estourou um balão. O Reagan não só nem se mexeu, podia estar traumatizado, né? Seria até compreensível. Esse também era badass, o cowboy beligerante, né? Segundo a imprensa, aquele que trouxe abaixo o Muro de Berlim e o Império Soviético. Mas ali sim era um barulho de balão e ele ainda faz piada da situação, porque podemos perder tudo, nós conservadores, mas nunca o senso de humor. We're reminded of the many traditions of openness and democracy that have marked the history of this city. America missed me. É um cara diferenciado, né? Hoje, com benefício do retrospecto, o presidente mais bem avaliado, talvez, da história nos Estados Unidos, pelo menos da história recente, até os democratas pagam pedágio, fazem aceno, mas eles esquecem que tratavam o Reagan naquela época como tratam o Trump hoje. Beligerante, cowboy, imbecil, ignorante, atorzinho de meia tigela, que vai levar o mundo à Terceira Guerra Mundial. Era isso que diziam do Reagan. Pois bem, voltando, né? Trump diz que sofreu um atentado, que atiraram nele no comício, numa possível tentativa de assassinato. Não, atiraram com um tiro de fuzil nele, rasgaram a orelha dele, todo mundo viu, mas não foi uma tentativa de assassinato. Foi uma tentativa de chamar a atenção dele para alguma causa, alguma coisa assim, né? Isso é o jornalismo. E eu estou mostrando, intercalando português e inglês, para vocês verem que o fenômeno é mundial. Não é só a Globo, não é só a turma do Brasil, não, gente. É geral. Barulho interrompe comício de Trump. Ex-presidente aparece sangrando. Houve um barulho e ele aparece sangrando. Vê se isso é a manchete relevante do que aconteceu. Aí vai lá, Morning Joe é retirado do ar na segunda-feira por causa do tiroteio do Trump, contra o Trump. Eu não sei vocês, mas me parece uma confissão de crime. A imprensa falou, opa, precisamos recuar, nem que seja de forma tática, porque a nossa retórica não vai ficar nada bem se a gente insistir nela imediatamente após tentarem matar o homem. Vamos, pelo menos, dar um tempo. Eu não tenho dúvida que eles vão voltar, já já com a retórica. Alguns já estão voltando, porque já passou 3 dias, já teve escolha de vice, então, né, tá liberado. Agora, tem até um pupurri que está correndo aí, eu não trouxe aqui porque a live já está muito grande, mas tem vários desses jornalistas e celebridades da mídia e de Hollywood falando, né, que o Trump tem que ser eliminado, que eu gostaria de socar a sua cara, que se alguém matasse ele ia ser bom e por aí vai. Então, mesmo após o atentado, olha a manchete do tal do Sunday Denver Post. O atirador morre no ataque. Eles acharam relevante, como destaque, dizer que o atirador morreu no ataque. Bom, se fosse o Tralha da Globo, né? Aí ia dizer que foi assassinado. O atirador foi assassinado. O cara, às vezes, nem faz isso por mal. Às vezes, ele está imbuído de uma visão de mundo em que o marginal é sempre vítima da sociedade. Então, ele foi assassinado pela polícia.
Musk e outros bilionários pró-Trump ajudaram a moldar a narrativa do tiroteio. Mas que narrativa é essa do tiroteio que pode existir se não um sujeito abre fogo e tenta matar Trump? Ponto. Vamos tentar entender as motivações, em que pese um fator está muito óbvio, ele odiava o Trump. Ele era cadastrado no Partido Republicano, doou $15 para um evento do Partido Democrata das causas progressistas. Tinha pouquíssima coisa sobre ele nas redes sociais. Tudo muito estranho, né? Mas, vamos lá, apareceu no anúncio da BlackRock, num comercial da BlackRock. A turma vai pegando isso e, dependendo do viés, se for uma teoria da conspiração, chapéu de alumínio, a la Monark, isso prova que ele foi usado como instrumento pelo Jorge Soros. Se for da turma da esquerda, ele era um republicano infiltrado. Menos. Todos os extremos, nesse caso, menos. O que sabemos é que é um garoto esquisitão, muito estranho ele não ter rede social, quase, né? A motivação só pode ser odeia Trump, a princípio. Houve algo maior como conspiração por trás ou não? Nós não sabemos e devemos, na minha opinião, manter a opção em aberto. É uma hipótese. O FBI já está descartando, dizendo que é lobo solitário, mas a gente sabe que conspirações para matar presidentes americanos acontecem e aconteceram. Algumas bem-sucedidas no passado. Até hoje tem muita coisa estranha, por exemplo, do assassinato do JFK em Dallas. A forma que a bala entrou e por aí vai. Então, nós temos que manter aberta essa possibilidade, em aberto. Qualquer jornalista teria essa obrigação, sabendo mais ou menos como funciona o mundo. House of Cards, cujo personagem principal, né, do Kevin Spacey era um democrata, mas tudo é possível. Agora, vamos falar disso. Agora, a imprensa, nesse papelão. No dia seguinte, o New York Times colocou isso aqui. Uma peça de página inteira detonando o Trump. Assim, no mínimo, de péssimo gosto. Talvez não deu tempo de tirar de circulação, não sei, mas venha então com uma nota de pedido de desculpas. Porque, meus amigos, a nota do Trump, a primeira e a segunda, as notas no dia, foram muito boas. Primeiro, agradecendo ao serviço secreto, dizendo que está vivo graças a Deus, lamentando profundamente e desejando, oferecendo as condolências à família do Corey que morreu. Tudo no tom certo. E depois falando em união. O cara acabou de sofrer uma tentativa de assassinato e fala em união. Eu acho que é isso mesmo. Esse tem que ser o tom. Gente, isso não pode ser normalizado. Em que pese já ter acontecido, infelizmente com alguma frequência, na história americana. Então, a nota da Melania Trump foi ainda mais tocante ao lembrar que por trás do político odiado ou adorado, por alguns, por muitos, tem um ser humano, um pai de família, um marido. Ela, o filho jovem deles, estava lá logo nas primeiras filas. O garoto, o Barron, ia ter visto a cabeça do pai explodindo na frente dele. Bruce Wayne feelings, né? E dinheiro para virar o Batman ele tem. Ninguém deseja isso. Então, quer dizer, alguns desejam, né? Infelizmente. O que mostra uma certa podridão da alma humana, um lado podre de que alguns seres humanos são capazes. Outro ponto que a gente tem que chamar atenção aqui é esse, né? Olha as chamadas da imprensa e pensa nisso. Segundo o Globo, Trump caiu do palco. Segundo a Folha, supostos sons de tiro. Segundo Metrópolis, barulho semelhante a disparos. E, para alguns esquerdistas, como Janones e Cacai, falando em almas podres, tudo não passa de encenação. O que, obviamente, não dá nem para dizer que é uma teoria da conspiração. É uma coisa, enfim, não tem palavra para descrever isso. Não é esdrúxulo, né? É coisa de gente vil. Mas não fossem os vídeos e os conteúdos independentes das redes sociais, será que a verdade ia aparecer mesmo? Por isso eles querem tanto regular as redes sociais. Aliás, está circulando um vídeo, eu não sei nem se é recente ou não, do meu amigo Rica Perrone, em que ele explica em 2 minutos o ódio da Globo às redes sociais. Tem uma questão mercadológica, modelo de negócio ameaçado, tem uma questão financeira, tem um monte de coisa, mas acima de tudo é a vaidade. Acima de tudo, antes, eles eram, como já disse o Bonner, se descrevendo no Jornal Nacional, os curadores da notícia. Eles determinavam o que era pauta, o que era relevante e o que era, de certa forma, fato, o que era realidade. Eles determinavam quem eram os especialistas que eles iam chamar para dar o parecer final sobre qualquer assunto. Eles perderam isso. Então tem muito disso nessa história. Muito. Eu tenho alguns vídeos aqui para mostrar sobre isso, né?
Globo News. afirmar realmente que houve ou não um atentado, ou que aquilo ali foi inventado, a gente tem mortos, tem pessoas feridas, mas a gente sabe da capacidade dos Estados Unidos em criar fatos, apesar de que esses fatos possam custar a vida de pessoas, né? Tem o caso do Bolsonaro, que é o contrário, né? O caso do Bolsonaro, a facada ajudou a ele desaparecer, né? O desastre dele nas intervenções durante, por exemplo, os debates, ele foi muito favorecido pelo suposto atentado que ele sofreu. Agora, o Donald Trump, imagina ele aparecer, inclusive, sem sequer um band-aid na orelha para mostrar que ele é praticamente invencível. Eu acho irresponsável falar desse atentado hoje como se fosse uma armação. Não acho digno de um veículo de qualidade como a Globo News. É quase impossível pensar nisso. Por favor, nem vou entrar nisso. Me surpreende ouvir isso num veículo como a Globo News. Gente, por favor. Para continuar desmascarando a esquerda, no O Brian, que é esse brasilianista que falou no final, mora no Brasil, cobre o Brasil há muito tempo. Eu não sei se ele está morando no Brasil agora. Já falei com ele várias vezes, já estive com ele. Ele é um jornalista com um certo viés progressista. Eu acho que ele não discordaria disso, né? Nem ele aguentou. Agora, esse sujeito que falou na Globo News como convidado, o especialista, né, que a Globo News traz, muita gente falando imbecil, sei lá o quê. O Leonardo Coutinho traz uma visão diferente, né? O cara tá sempre alinhado ao Foro de São Paulo. Será que é ignorância?